No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira, dia 9 de abril de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor. Neste mês de abril, o nosso programa, o nosso projeto, completa 4 anos. E a gente agradece a Deus e a todos vocês que nos dão audiência. A gente está sempre aqui. Agora, há pouco tempo, resolvemos colocar no YouTube esses áudios, em forma de podcast, ou seja, que é vídeos, com áudios, porque assim fica melhor, para que você possa ouvir a qualquer hora, e sempre precisar daquela chegadinha aqui. No livro de Revelação de João, livro de Apocalipse, capítulo 5, é um dos capítulos assim que trazem muita confusão. Nós já abordamos, creio eu, esse assunto, mas é um assunto muito interessante que muitos unicistas, já se viu em algum momento meio que embaranhado. Inclusive os próprios trinitarianos, é o que eu falava ontem, Os trinitarianos, eles não sabem ao certo dizer a posição que ocupa Cristo, porque dizem que ele é Deus, que ele é igual ao Pai, que ele tem os mesmos atributos, mas quando são confrontados com a mensagem da verdade, o que acontece? Eles começam a usar, o Pai, vê aqui, tá vendo aqui, vou para o Pai, enviarei o Consolador. Então eles usam esses, ao mesmo tempo que ele põe lá, eles rebaixam, eles vivem exalta e abaixa, sabe como é que é? Exalta e abaixa. Não pode ser Deus de maneira nenhuma, porque Deus nunca foi visto por ninguém. Então, rasga essa parte da definição teológica da Trindade, quando põe que Cristo é Deus, que é todo poderoso, aí você chega e não pode ser, porque Deus nunca foi visto, como é que Cristo é Deus? Então rasga a teologia trinitariana, joga fora, como eu fiz, e não me arrependo em nenhum momento. Porque se você ao mesmo tempo diz que ele é Deus, que ele é todo poderoso, que ele é igual ao Pai, que ele tem os mesmos atributos, aí você vem, mas peraí, tem os mesmos atributos, é igual, mas ele não pode ser Deus, porque a Bíblia diz que ninguém viu Deus. Se viu Deus, viu na pessoa de Jesus Cristo. Que nem uma irmã uma vez falou para minha irmã unicista, que Deus vos abençoe em Cristo. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Eu falei, mas calma aí. Não precisa a gente usar os mesmos linguajares, as mesmas linguagens, ou falar como o povo do Oriente falava, como os apóstolos falavam, porque aí complica, Vamos falar no português claro e objetivo, que Cristo te abençoe, que Deus o abençoe, pronto. Mas vamos lá, capítulo 5 de Apocalipse é muito interessante, porque João vê que ele fica triste. Você lê lá Apocalipse capítulo 5. Ele fica triste porque ninguém consegue, lá no verso 3, não há ninguém no céu digno, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, de abrir o livro, nem sequer olhar para ele. Porque um anjo veio e bradou com voz de quem é digno de abrir o livro e desatar os selos. Então, esse versículo aqui, essa passagem aqui, de Apocalipse 5, ela é muito usada pelos trinitarianos para mostrar a dissensão. Quer dizer, ninguém no céu é digno de abrir o livro. Quer dizer, então, o livro está lá no trono, na mão do Pai. Quer dizer, o Espírito Santo não seria digno de abrir o livro? Quer dizer, são 3 iguais. Quer dizer, o Pai não abriu, nem o Espírito Santo abriu, só Jesus podia abrir. Então, assim, é complicado se você olhar essa passagem superficial, narrar e entendê-la com a mente ocidental, quer dizer, você sai da cultura, da forma que escreveu o autor, usando o idioma, o hebraísmo que o autor usava para escrever,
o público para o qual inicialmente foi desenvolvido o livro. Se você desconsidera tudo isso, você nunca que você vai entender isso aqui. Principalmente se for tentar entender com a mente trinitariana, porque você vai ver faltando uma pessoa nesse capítulo 5. É já primeiro raio-x que a gente faz, que identifica nesse capítulo 5 de Apocalipse, nem é mencionado, nem se fala dele. Cadê o Espírito Santo? Por que o Espírito Santo não é digno de abrir? Por que não pode ser? Então, só com essa pergunta, com esse questionamento, por que o Espírito Santo não pode abrir o livro, já que seriam 3, isso partindo do pressuposto que nós estamos analisando o texto, que eu não estou lendo aqui para não perder muito tempo, porque se você quiser entender, você leia lá Apocalipse capítulo 5, nós partindo do princípio de que realmente ali estamos vendo a Trindade sendo manifestada ali. Não tem. Então, qual é a situação? Porque o anjo brada, João fica triste porque não vê lá no céu ninguém digno de abrir, e ele chorava muito porque não achou ninguém. E agora? Como é que vai fazer? Ninguém vai abrir esse livro? E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. E veio, tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Versículo 7. Ele veio, diz essa tradução aqui. Aí também é outra questão, você tem que recorrer a outras traduções, entender, mas vamos lá. E veio e tomou o livro da destra, não da mão, daquele que estava no trono, Pegar lá, tomou, na mão grande lá o livro daqui, não. Então está falando de sacrifício. Esse livro importante que será julgado das nações, um livro importante que ele vai desatar os selos para lançar julgamentos. Qual é o cerne da mensagem? Que o cordeiro que foi morto e reviveu, está vivo pelos séculos dos séculos, é aquele que vai abrir, desatar os selos. Aí você tem que estudar sobre os selos de Apocalipse, que é outro tema importante. É ele que vai abrir os selos. Os selos dos cavalos, por exemplo, lá de Apocalipse, mais à frente ali, não tem os cavalos? E cada selo que ele abre sai um cavalo. Então, ele é o único digno de lançar juízos sobre a terra. O cerne da mensagem é isso. Porque ele fala, veja bem que você vê, eis aqui, não chores, o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Entendeu? Ele venceu, a vitória dele aqui na terra, na cruz. E ele diz, e olhei para que estava no meio do trono, aí vai falando, e vi um cordeiro, olha aí, vê se não está falando disso. Vê se não é esse o assunto, vê se não é esse o cerne da questão. E vi um cordeiro como havendo sido morto. Entendeu? Ele vê o sacrifício, ele vê o cordeiro. João é direcionado para a cruz de Cristo. Você está me entendendo? Que é esse que venceu na cruz que vai abrir os livros para julgar as nações, lançar sentenças terríveis sobre essa humanidade. Ninguém vai poder dizer assim, não, o senhor não sabe o que é sofrimento, o senhor está aí no seu trono, o senhor não sabe, Porque não é assim que a gente vê o Deus Todo-Poderoso, que ninguém nunca viu, Deus nunca foi visto por ninguém, Deus está lá para o canto, quem veio aqui foi o Filho, então está tudo certinho. O senhor está jogando praga na terra, o senhor está punindo a gente, porque o senhor nunca, se o senhor tivesse vivido entre nós, o senhor ia saber a nossa realidade. Não, o cordeiro
que viveu aqui, passou tudo que nós passamos e mais um pouco ainda. O Senhor, diz a Bíblia, foi provado, foi tentado em tudo que você puder imaginar. Foram feitas propostas para ele, foi oferecido para ele reinos, adoração, governos, tudo isso. Jesus nunca andou aqui na terra e falou assim, ó, todos venham me adorar, porque eu sou Deus. Você já leu isso na Bíblia? Ele falando isso, ó, venham todos, venham aqui, eu quero adoração, eu quero que me exalte, eu quero que vocês me adorem porque eu sou o Criador de vocês. Em nenhum momento você vê isso nas Escrituras. Alguns que tiveram seus olhos do entendimento abertos prestaram culto voluntariamente a ele, sem que ele mandasse. Os que o adoraram, que são pouquíssimos nas histórias do Novo Testamento, você vai ver, os pouquíssimos que o adoraram, lá você pode pôr lá os reis, os 3 reis que foram adorar ele, você vai colocar ali também aquele leproso que se prostra, mas são poucos raros os casos de que venham se prostrar e adorar. Deus não está à procura de adoração. Não é uma adoração, né? Como eu vi um homem falando na internet, aquela adoração vertical, né? Zamo está dentro do templo porque só lá que ele pode ser adorado. Não. Evidentemente, 1000 vezes que não. Mas sim com as suas ações, com a sua vida, com o seu ser, com o seu interior, com o seu coração, com o coração limpo, puro, quebrantado. E aí sim, seja em casa, seja na congregação, seja onde quer que você esteja, você pode dizer, Senhor, eis-me aqui. O Senhor é digno, o Senhor é bom. Você pode falar isso até tomando banho. Não estou aqui promovendo desigrejados, não. Mas estou te dizendo que o Senhor não está buscando adoração, belos cânticos, pianos, guitarras, instrumentos, porque se fosse assim, o que seria da nossa igreja, por exemplo, da minha igreja, que não tem toda essa infraestrutura? Como é que eu ofereceria um louvor, uma adoração, hein? Pois é. Então, é disso que eu estou falando. É disso que eu estou dizendo para você. Vou ficando por aqui. Apocalipse 5, toda vez que você ler, toda vez que você olhar para esse capítulo, que alguém te mandar, não, mas aqui está aqui, onde tomou o livro, não é nada daquilo ali, é um livro simbólico, um livro cheio de simbologia, é um livro que é mais ilustrativo, tem poucas coisas literais em Apocalipse ali para você olhar com um olhar literal ali, mas é um livro importante, de uma grande revelação profética, e que diz que só tem um que pode julgar, só tem um que pode sentenciar, só tem um que pode bater o martelo. Ninguém no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, ninguém. Só ele que pode lançar juízos. Por isso você que fica julgando aí, ó. Fica aí julgando, né, apontando para os outros. Vai com calma. Isso não pertence a você. Isso não pertence a você ficar falando dos outros. Eu tenho aprendido muito com minha comunhão com Deus e procurado realmente me arrepender todo dia, porque só Ele é santo, só Ele é digno, só Ele pode. Um abraço e amanhã, sábado, nós voltaremos falando aí, ouvindo algumas pessoas. Você tem o meu WhatsApp, mande um áudio aí de 15, 20, 30 segundos, mande uma saudação, porque neste sábado nós vamos falar do Minuto da Unicidade, da importância desse projeto, da importância de você estar conosco, nos ajudando em oração, pegando com a gente. E muito obrigado, desde já, a todos que têm nos apoiado. Forte abraço, até amanhã, graça e paz. Minuto da Unicidade.